tudo bom? Cheguei então para o nosso primeiro tutorial de meia estação agora de 2025, que vai ser o passo a passo desse suéter aqui que eu fiz utilizando várias sobrinhas de novelo. E aí aqui a gente vê a vantagem, né, de ter uma paleta de cores definida, porque na hora, né, de juntar as sobrinhas, a gente consegue fazer, né, uma combinação que se encaixa muito bem. Então eu particularmente amo os tons terrosos, eu sempre compro coisas dentro dessa paleta, né, pra poder fazer peças, quando eu uso só uma cor. E aí com as sobrinhas eu consegui fazer essa combinação que se encaixou assim perfeitamente. Eu simplesmente fiquei apaixonada por essa peça, já quero que esfrie para poder usar, que aqui na minha cidade ainda não tá fazendo um clima frio o suficiente, mas creio, né, que logo já dá uma esfriadinha aí para poder usar essa peça. Mas enfim, e antes da gente ir pro passo a passo dessa peça, eu só queria deixar um recadinho para vocês, tá? Outro dia eu recebi 2 comentários de pessoas me perguntando se a gente não teria mais conteúdos gratuitos aqui, que todos os vídeos estavam para membros. E assim, isso está acontecendo porque esse mês eu decidi dar prioridade para quem assina na hora de disponibilizar meus conteúdos. Então a gente continua tendo conteúdo gratuito normalmente, a única diferença é que quem assina está podendo acessar esses conteúdos com 1 ou 2 semanas de antecedência. Então alguns conteúdos vão ir primeiro para quem assina e depois eles vão ser distribuídos normalmente de forma gratuita, tá? Então, para saber que conteúdo vai ficar gratuito e que conteúdo vai ficar para membro, é só olhar que selinho que tem no vídeo. Então, os vídeos que tiverem o selo prioridade para membro, quer dizer que quem é membro tá podendo assistir antes, mas que ele vai pro gratuito depois, tá? E quando tiver o selinho só para membros, isso significa que para poder acessar aquele conteúdo é preciso assinar, tá? Então, esse mês decidi fazer isso, né, dar essa mudada e dar prioridade, né, para quem é membro. Tá disponibilizando antes esses conteúdos, até, né, em agradecimento a quem assina, mas não se preocupem que a gente vai continuar tendo conteúdo gratuito ainda normalmente, tá? Na mesma frequência de antes, de 1 a 2 vezes no mês, tá? Então, queria só esclarecer essa dúvida antes da gente ir para esse passo a passo. E aí, caso você queira se tornar membro para acessar os conteúdos exclusivos ou, né, ter acesso antecipado, o link tá aqui embaixo na legenda desse vídeo, tá? Abrindo o link, você já consegue ver também os benefícios de cada nível e ver que conteúdo você encontra dentro de cada um. Então, era isso, gente. Bora pro passo a passo. Então, para fazer essa peça, a gente vai precisar ter uma agulha de crochê 4mm, fita métrica, agulha de tapeceiro, tesoura e sobras de fio. Então, aqui na minha peça eu estou utilizando sobras do fio Passione e do fio Verão. Então, aqui eu tenho o fio Passione na cor bege e na cor telha e tenho o fio Verão na cor natural e na cor castanho. Essa aqui eu não tenho certeza, mas eu acho que é o castanho mesmo. Então aqui eu não sei dizer com precisão quanto material a gente vai usar para fazer essa peça, porque eu tô usando sobra de novelo, tá? Mas aproximadamente eu indicaria comprar 3 novelos para um tamanho PPP e um novelo extra por tamanho maior, tá? Se você quiser fazer colorido que nem o meu, mas for comprar fio, aí você compra 4 novelos e 4 novelos creio que vão ser suficiente para tecer até um G. Se você for tecer GG, aí é legal comprar um novelo a mais, tá? E caso você não queira estar utilizando os mesmos materiais que o meu, você pode estar trocando pelo Charme, pelo Cleia duplo ou pelo fio Bela da Pinguim, tá? Só lembrando que esses fios, eles são mais fininhos, então a peça, ela demora um pouquinho para render nesse material, tá? Se você não tem muita paciência de trabalhar com fio fino, aí eu recomendo que você use um Barroco 4, por exemplo, tá? Ou um Duna, ou um Amigurumi, que aí eles são um pouquinho mais grossos, aí a peça fica pronta um pouquinho mais rápido. Ó, então aqui só explicando para vocês como vai ser feita a construção da nossa peça, né? Para vocês entenderem e também para passar algumas medidas. Então, para iniciar essa peça, você vai ter que ter a sua medida de busto. Isso só pra gente ter uma base, tá? A gente não vai trabalhar com essa medida fiel. E aí, a gente pega a medida de busto, no meu caso é 82 centímetros, e vai colocar mais 8 centímetros, porque a ideia é que essa peça ela fique solta no corpo, tá? Então, aqui se eu for contar 82 com mais 8, eu tenho 90 centímetros. Para iniciar a peça, eu divido esse 90 ao meio, o que vai me dar, né, 45 centímetros. Então, eu sei que eu vou iniciar a minha peça, né, fazendo um total de 45 centímetros de correntinhas, tá? Então, aí eu inicio com esses 45 centímetros de corrente, vou tecer um painel, um retângulo assim, mais ou menos, e aí isso representa as costas da minha peça. Para fazer a frente, a gente não vai fazer costura no ombro, então a gente já vai dar início nela aqui das costas, tá? Então, aí eu inicio, depois de dar altura, né, na parte das costas, eu começo tecendo carreiras de ombro, de um lado, aí eu preciso cortar o fio. E na hora de fazer o outro lado, ó, eu faço a mesma quantidade de carreiras do primeiro. E aí faço um cordão de correntinhas, né, pra juntar os dois lados. E aí vou tecendo até completar a medida das costas, tá?
Então, lembrando que essa parte aqui do ombro, ela já faz parte da frente, não das costas. Então, assim, se a gente tem, por exemplo, 10 carreiras de ombro, tá? Então, teci 10 carreiras de ombro de cada lado. E para terminar a frente, a gente tem que igualar as costas. Então, por exemplo, se nas costas eu tinha feito um total de 40 carreiras, eu sei que a frente e as costas tem que ser igual e as carreiras de ombro fazem parte da frente. 10 carreiras foram de ombro, então eu sei que eu tenho que fazer mais 30 para igualar a frente com as costas, tá? Então, a gente vai usar essa relação aí, independente do tamanho que a gente estiver fazendo, sempre iguala os dois lados. Então, aí, feito isso, a gente vai ficar com a peça, né, nesse formato. Depois que terminar, né, as duas partes. Aí, a gente vai costurar aqui a lateral. E depois de costurar a lateral, a gente faz as mangas de forma circular, tá? Tô só fazendo um desenho aqui de qualquer jeito. Só para vocês entenderem como que vai ser feita a montagem dessa peça, tá? Então, a manga a gente faz de forma circular direto na peça. Aí, desce até dar o tamanho do braço. Quanto ao comprimento aqui, você pode ir medindo no seu corpo, né, o comprimento que você quer. No meu caso, eu fiz ela mais cropped, então ela não ficou, né, muito grande. Ficou, né? Então, na minha, essa altura aqui, ó, ficou com 37 centímetros, tá? Na parte das costas, depois fiz mais 37 pra frente. Então, é uma peça que fica mais curtinha mesmo. Então, se você quiser ela mais comprida, aí você vai medindo no seu corpo aí o comprimento, tá? Então, agora aqui sobre as sugestões de medidas. Então, aqui, a gente vai ter que ter a medida de busto, tá? Então, assim, para um PP, vão ser 80 mais 8 centímetros. Aí, você soma isso aqui e divide pelo meio, como eu fiz, tá? Pro P, 88 centímetros de busto mais 8. Pro M, 94 mais 8. Pro G, 100 centímetros mais 8. E pro GG, 106 mais 8. Então, você pega essa medida aqui, soma ela, divide ao meio e o que der vai ser a quantidade de correntinhas que você usa para iniciar, tá? Então, durante a videoaula, eu vou deixar as recomendações dessa soma já, e dela dividida ao meio para vocês. Mas, né, caso você tenha outra medida que não é recomendada aqui, você pode, né, tá utilizando essa lógica, tá? Pega a medida do busto e acrescenta 8. Então, era isso. Agora, bora começar essa peça. Ó, então, a lógica de ponto da nossa peça vai ser a seguinte, tá? Carreira de ponto alto alongado, 2 de meio ponto alto, ponto vazado, né, com essas bolinhas aqui e uma de ponto vazado, né, sem as bolinhas. Então, vai ser a repetição dessas 5 carreiras, tá? Finalizou as 5, repete novamente as 5 e vai indo assim até dar o comprimento da sua peça, tá? Então, aqui, como eu tinha explicado antes para vocês, eu teci dessa forma por 37 centímetros, tá? Considerando que a minha peça ela é mais curtinha, veste um tamanho PP. Então, para cada tamanho maior, se você quiser ela ainda mais curtinha, você pode crescer uns 4 centímetros por tamanho, tá? E na largura, né, eu usei aquele esquema que eu também expliquei antes para vocês, de pegar a minha medida de busto, colocar 8 centímetros, dividir ao meio e aí iniciar, né, com essa quantidade de centímetros. Então, de largura, ó, a minha peça tem 45 centímetros. Então, aí na tela eu tô deixando para vocês já com a soma feita e dividido ao meio, para vocês saberem como iniciar para cada tamanho, ok? Então, voltando aqui, né, a lógica de pontos, como eu falei antes para vocês, é a repetição de 5 carreiras. E esse ponto aqui que a gente usa com as bolinhas, ele é um múltiplo de 4 mais 1, tá? Então, por causa desse ponto, a gente tem que se atentar a esse detalhe. A gente não pode iniciar, né, com qualquer número de correntinha. Tem que ser com que seja no múltiplo de 4 mais 1, para que funcione esse ponto aqui, tá? E quanto à relação de cores, eu fui fazendo de forma meio aleatória. Então, ó, se você quiser seguir a mesma lógica de combinação de cores que a minha peça, eu recomendo que você tire um print aí para ficar registrado e você poder consultar depois. Porque como eu fui fazendo de forma aleatória, eu não consigo nem dizer qual foi a lógica que eu usei aqui para vocês, tá? Para vocês conseguirem se basear e seguir o mesmo padrão, tá? Então, tirem um print aí para poder consultar. Tá? Então, como a minha peça aqui ela já tá feita, eu vou fazer uma amostrinha aqui com vocês, tá? Então, vou iniciar com a minha agulha 4 milímetros. Inicio fazendo um nó corrediço. E vou subindo de 4 em 4 pontos. Porque a gente tem aquele ponto ali, né, que é um múltiplo de 4. E se for com mais ou menos pontos, né, não funciona. Então, vou ir fazendo de 4 em 4 correntinhas até chegar no tamanho que eu preciso.
Ó, chegou no tamanho que eu preciso, eu coloco uma correntinha extra, né? Porque é um múltiplo de 4 mais 1. Então, agora eu terminei de dar largura nessa amostra. Agora eu vou subir pra cima. Ó, então aí o que eu vou fazer? A minha primeira carreira é de ponto alto alongado, tá? Então, eu vou marcar esse último ponto aqui. Vou subir mais 3 correntes. Laço meu fio 2 vezes, ó. Então, eu vou na base agora, no ponto do lado desse que a gente marcou, tá? E aí, como é ponto alongado, ó, eu vou tirar 2 laçadas, 2 laçadas, 2 laçadas. Então, aqui a gente já tem 2 pontinhos alongados, tá? Então, ó, laço 2 vezes de novo, vou no pontinho do lado e mais uma vez. Vou tirando de 2 em 2 laçadas da minha agulha. Ó, laço 2 vezes e vou assim até o final, tá? Ó, então terminou aqui, virou o trabalho, a gente vai trabalhar em uma carreirinha de meio ponto alto agora. E aí eu ainda não vou trocar a cor na minha peça, tá? Então eu sempre faço a carreira de ponto alongado e a de meio ponto alto com a mesma cor de fio. Então vou iniciar aqui a próxima carreira, ó, com um ponto baixo e uma corrente, laço o fio e vou trabalhar meio ponto alto até o final. Fazendo um ponto, né, para cada um de base. Ó, então, chegando aqui no final da carreira, só um detalhe, tá? O primeiro ponto, como podem ver, ele fica meio escondido. A gente poderia facilmente pular ele aqui, porque ele fica bem pro lado aqui, ó. Nem parece que tá faltando um ponto aqui. Então, quando chegar no final da sua carreira, confere se você tá trabalhando todos os pontos, tá? O último ponto, ele fica mais escondido porque a gente usou correntinhas. Então, a gente tem que ir aqui, ó, nessa última das correntinhas que a gente fez e também fazer um ponto meio alto. Se você for iniciante, eu recomendo até que você use um marcador para você lembrar de não pular esse último ponto, tá? Senão a sua peça vai começar a ficar torta. Então aí agora a gente vai fazer um nozinho e vai cortar esse fio. E aí para cortar esse fio, eu recomendo que você corte um pedaço grande dele mesmo, ó. Até mostrar aqui na minha peça em tamanho real. Ó, eu deixei pedaços bem grandes de fio, e isso porque a gente vai usar esses fios para fazer a costura depois, tá? Eu particularmente não gosto de peça colorida, eu passar uma costura usando só uma cor de fio, porque dá pra ver do lado de fora da peça, tá? E aí eu particularmente não gosto disso, então a gente vai deixar as pontas aqui soltas, porque daí a gente usa cada ponta dessa de fio para costurar a parte que corresponde àquela cor, que aí do lado de fora depois não dá pra ver, né, as costuras da peça, tá? Então, a gente vai fazer isso, né, em todas as carreiras. Sempre vai cortar com um pedaço grande sobrando ou vai deixar bastante fio na hora de prender ele aqui no começo. Ó, então, agora aqui eu vou trocar para minha cor bege. Vou fazer um nó corrediço aqui, ó, já deixando um pedaço sobrando. Vou no primeiro pontinho aqui da peça, ó.
faço um ponto baixo e uma corrente, porque de novo a gente vai trabalhar com meio ponto alto, tá? Então, para cada um dos pontos, novamente, a gente vai fazendo um ponto aqui nessa carreira e em meio ponto alto novamente, tá? Ó, então, chegando aqui no final de novo, ó, a gente tem aquele ponto que a gente iniciou com ponto baixo e corrente. Lembrem de não pular esse ponto, tá? Senão o crochê começa a ficar torto. Ó, então, chegou no final de novo, a gente vai fazer um nozinho e cortar o fio com um pedaço sobrando para depois usar na costura. Ó, agora a gente vai virar o trabalho e vai trocar de cor de novo. Eu vou utilizar aqui o meu fio na cor telha agora. De novo, ó, deixo um pedaço sobrando. Faço nó corrediço. E agora a gente vai para aquela carreira de ponto vazado, intercalando com aquelas bolinhas, tá? Então, ó, vou iniciar fazendo um ponto baixo e duas correntes. O ponto baixo e a corrente equivalem a um ponto alto e a correntinha de separação, tá? Pulo um de base, no do lado eu coloco um ponto alto. E aqui eu já começo a fazer aquela bolinha. Então, ó, laço meu fio e eu vou laçar aqui por trás do ponto alto, ó. E puxando laçadinhas. Então, lacei o fio, mais uma, ó. Laço o fio, de novo. Então, faço isso 3 vezes, depois eu fecho tudo junto, faço uma corrente. Pulo um de base, esse ponto aqui vai ficar vazio, sem, né, a bolinha, faço uma corrente, pulo um de base, ponto alto, e aí nesse aqui eu coloco, né, essa bolinha de novo. Então, ó, laço meu fio e vou puxar 3 laçadas aqui nesse ponto alto. Então, 2 laçadas, 3 laçadas. Fiz as 3, fecho tudo junto. Faço uma corrente, laço o fio, pulo um de base, no do lado eu coloco um ponto alto, esse aqui fica sozinho, né, sem a bolinha, já que a gente intercala uma bolinha e um ponto sozinho. Ó, pulo um de base, nesse aqui a gente vai fazer de novo aquela bolinha. Então, ó, laço o fio, ó, no ponto alto vou puxar 3 laçadas, tá, na lateral dele. Fecho tudo junto, quando terminar, né, as 3 laçadas, faço uma corrente, laço o fio, pulo um de base. E vou indo assim até chegar ali no final, tá? Ó, então eu cheguei aqui no final, de novo aqui, ó. Esse ponto aqui é o primeiro da carreira de antes, então ele tem um ponto baixo e uma corrente. A gente coloca, né, o ponto alto bem na correntinha. Na carreira de ponto vazado é mais difícil pular esse ponto porque tem a quantidade exata de pontos, né? Então aí fica mais fácil de a gente visualizar esse ponto que acaba ficando escondido. Ó, então virando o trabalho, eu ainda vou continuar nessa cor telha e vou fazer agora uma carreirinha só de ponto vazado. Então, inicio aqui fazendo um ponto baixo e 2 correntes de novo. Laço o fio, sobre essa bolinha aqui, ó, vou colocar um ponto alto. Ó, corrente, laço o fio, ponto alto sobre o ponto alto. Corrente, laço o fio, ponto alto sobre, né, a bolinha. E vou indo assim até o final. Ó, chegou aqui no final, a gente tinha feito ponto baixo e 2 correntes, tá? Então, a gente coloca esse ponto aqui na primeira corrente, que a gente tem que pular, né, um espaço. Ó, finalizou essa carreira. Vou fazer um nozinho aqui, deixar um pedaço grande de fio e aí é só cortar. Então, essa vai ser a sequência de pontos que a gente vai aplicar na nossa peça. Agora, indo para a próxima carreira, a gente volta para de ponto alto alongado, tá? Então, eu vou trabalhar aqui com vocês mais uma carreira, só para mostrar como a gente preenche nesses espaços. Então, de novo, faço aqui o nó corrediço, deixando um pedaço, né, de fio. Vou aqui no primeiro ponto, ó, faço um ponto baixo, subo 3 correntes, tá? Que vão ser equivalentes, né, ao meu ponto alongado. Laço o fio 2 vezes. Vou nesse espaço aqui de corrente, mas a gente não vai colocar dentro do espaço, tá? A gente vai pegar a correntinha aqui por trás dela. Isso porque senão esse ponto aqui fica meio solto ali dentro, tá?
Então, ó, a gente tira de 2 em 2 laçadas, laça 2 vezes de novo, e agora a gente faz um ponto sobre o ponto alto de antes. Ó, tira de 2 em 2 laçadas, laça 2 vezes, vem aqui, ó, no espaço de corrente, coloca bem dentro da correntinha o ponto alongado, laça 2 vezes, vem em cima do ponto alto, ó, laça 2 vezes, vem na correntinha, bem dentro dela, ó, bem em cima do ponto alto, e aí vai indo assim até o final, tá? Ó, então, chegando aqui no final de novo, a gente tem que cuidar aqui, ó, pra não pular o último ponto, tá? Então, aqui, eu tinha 2 correntes, né? Porque eu iniciei com ponto baixo e 2 correntes. Nessa carreira, a gente trabalha ponto nessas duas, porque a gente não tem que pular um espaço como a gente fez antes, tá? Então, aqui, ó, fiz um ponto alongado na última corrente, agora vou na que eu fiz por primeiro, né? Em cima do ponto baixo, e coloco mais um ponto alongado. Virando o trabalho, a gente volta para a carreira de meio ponto alto, tá? Porque a gente voltou a repetir a sequência. Então, nessa carreira eu continuo com a mesma cor de fio, na próxima eu troco, para ficar, né, só uma diferente. E aí depois eu troco de cor de novo para repetir essas duas carreiras aqui de ponto vazado, né? Uma intercalando o ponto alto e as bolinhas, e a outra, né, só ponto alto e corrente. Então, aí você testa assim até que a peça chegue, né, no comprimento que você deseja. Ó, então aqui tô com a minha parte das costas, teci ela por 37 centímetros, né, de altura, como eu tinha explicado antes pra vocês. Para cada tamanho maior, eu recomendo que você cresça aí entre 4 a 5 centímetros, tá? Considerando que essa medida é uma peça mais cropped. Se você quiser fazer uma peça mais comprida, aí eu recomendo que em vez de 4 centímetros a mais por tamanho, você já considere fazer uns 10 centímetros maior, tá? Para que a peça fique mais longa. Então, aí feito isso, a gente vai ter que iniciar a frente. E aí, como a ideia é não fazer costura no ombro, a gente já vai iniciar o ombro direto aqui, tá? Então, eu vou dividir em 2 blocos. Vou primeiro tecer um ombro, depois outro, e depois eu junto os dois para começar, né, dar comprimento na frente. E para fazer isso, a gente tem que contar, né, quantos pontos a gente tem aqui para conseguir dividir, né, em partes iguais. Então, na minha peça, eu dividi em 3, né, partes iguais certinho, então vão ser 15 centímetros para um ombro, 15 centímetros aberto para o pescoço, 15 centímetros para o outro ombro, tá? Então aí na sua peça você pode fazer o mesmo. Conta quantos centímetros tem na sua peça, divide por 3 e aí você consegue saber, né, quantos centímetros vai ter que ter cada parte. Além disso, o legal também é contar os pontos, né, para ver se bate certinho, se também você consegue dividir a quantidade de pontos em 3. Então, aqui no meu caso, como eu parei nas carreirinhas de ponto vazado, eu sei que eu vou ter 11 espaços de ponto vazado para um ombro, 11 para o pescoço e 11 para o outro ombro. Então, aqui eu vou prender meu fio e com meu ombro nem precisa se preocupar em deixar ponto sobrando, né, porque essa parte não tem costura. Já que a gente vai tecer de forma circular depois a linha para fazer a manga, né? O mais importante é na parte de baixo, né, da peça, deixar os fios para conseguir costurar. Ó, então, vou iniciar aqui, né, fazendo meu ponto alto alongado, para seguir na lógica aqui do meu ponto, tá? Se você tiver em outra parte da sua peça, aí você faz a carreira correspondente, tá? Então, fiz aqui as 3 correntes, laço meu fio. Ó, sobre o espaço de corrente, né, faço, né, o ponto alto alongado. E eu vou indo assim até completar os meus 11 bloquinhos, tá? Que é a parte correspondente ao meu ombro. Então, aí na sua peça você faz a divisão, se tiver um marcador você coloca também para saber até onde você vai tecer, né? Porque aqui a gente não tá mais fazendo carreiras inteiras. A gente vai fazer carreiras de vai e vem, mas somente nessa parte do ombro, tá? Então, aqui, como era só uma repetição do que eu já tinha ensinado, né, a respeito dos pontos, eu vou finalizar aqui essa parte e aí depois eu volto pra gente continuar.
Ó, então aqui finalizei a largura, né, do meu ombro. Então, ó, só medindo de novo com vocês, ó, ficou com 15 centímetros, tá? Isso pro tamanho PP. E considerando que de largura total, a minha peça tem 45 centímetros. Então, agora aqui eu só vou voltar essa carreira. Continuando, né, na mesma cor. E agora aqui eu vou tecer essa parte de ombro, né, fazendo carreiras de vai e vem, seguindo a lógica de pontos que eu já tinha mostrado antes, até que essa parte aqui chegue nos 8 centímetros, tá? Isso pro tamanho PP. Para cada tamanho maior, você pode considerar fazer 1 centímetro extra antes de unir as duas partes, tá? Então, eu vou terminar esse ombro fazendo 8 centímetros, né, de carreiras de vai e vem, e vou repetir a mesma coisa do outro lado, tá? Lembrando que para fazer o outro lado, você tem que ter a mesma quantidade de pontos também que o primeiro, tá? Não só a quantidade em centímetros. Então, aí você conta quantos pontinhos você fez do primeiro lado, faz também do outro lado, e aí deixa aberto o meio, né? Que é a parte para passar nossa cabeça na hora de vestir. Então, aí terminados os dois ombros, a gente vai unir os dois. Então, vou aqui finalizar o meu, fazendo, né, a quantidade de centímetros que eu preciso. E aí depois eu volto, né, pra gente fazer junto a próxima parte. Ó, então aqui eu tô com os ombros da minha peça feito. Então ficou, né, com os 8 centímetros, né, que eu tinha falado pra vocês antes. E aí, pra cada tamanho maior, você pode considerar colocar 1 centímetro a mais, tá? E aí, com os ombros feitos, agora a gente vai ter que unir um lado desse ombro no outro, tá? Pra isso, a gente vai ter que fazer um cordão de correntinhas que venha daqui até aqui e que tenha a mesma quantidade de pontos que ficaram aqui no meio da peça, tá? Então, aqui na minha peça, como a minha próxima carreira seria aquela em meio ponto alto, ainda com a mesma cor de fio, eu já vou pegar direto dessa carreira aqui, vou vir aqui da ponta fazendo a carreira em meio ponto alto, vou vir trabalhando todo o ombro, e já puxo a linha de correntinhas aqui e continuo lá do outro lado, né, com a carreira de meio ponto alto. Na sua peça, se não tiver como fazer assim, você pode só cortar seu fio e fazer as correntinhas aqui no meio, tá? Prendendo com baixíssimo e depois fecha com baixíssimo aqui e corta o fio. Então, é importante, né, antes de fazer a linha de correntinhas, né, que você conte certinho quantos pontos tem aqui, para que a peça não acabe ficando menor, né, nessa parte da frente, tá? Então, aqui só vou trabalhar minha carreirinha de meio ponto alto, né, até chegar ali, pra gente fazer junto as correntinhas. Ó, então chegou aqui, né, na parte de fazer as correntinhas, eu vou fazer 23 correntinhas, que é a quantidade de pontos que eu tenho aqui. Aí na sua peça, né, você conta pra usar a mesma quantidade de pontos, tá? E aí o legal também é cuidar pra fazer essas correntinhas mais abertas, não apertar tanto elas, senão acaba, né, diminuindo também o tamanho da peça. Então pode ir fazendo, né, correntinhas bem larguinhas mesmo. Ó, fiz a quantidade que eu precisava. Agora só cuido, né, pra essa linha de correntes não ficar torcida. E aí vou aqui no primeiro ponto, ó. E continuo trabalhando meus meio ponto alto. Que era, né, a carreira que eu tinha iniciado lá do outro lado, tá? Ó, então trabalho aqui normalmente no ponto, né, até finalizar essa parte aqui do ombro. Aí eu posso, né, cortar o meu fio e trocar de cor, que essa é a última carreira, né, nesse fio telha.
Ó, então finalizei, né? Só vou fazer o nozinho e cortar meu fio. Então, agora aqui para continuar tecendo, né? Você vai ver aí na sua peça qual é a próxima cor que você vai repetir, né? Qual é o próximo ponto. No meu caso, aqui eu vou repetir novamente a mesma cor aqui de baixo, né? Então, eu vou usar o fio marrom, o off-white e o marrom de volta, enfim, né? E vou assim por diante. Então, aí eu vou lá no começo da peça, prendo o fio e inicio, né, na próxima carreira da sequência do meu ponto. E aí, é a mesma coisa que eu já tinha ensinado, né, antes pra vocês. Só que daí, aqui nessa parte, a gente tem que trabalhar, né, sob as correntinhas e cuidando pra não pular nenhuma. Então, aqui, ó, vou prender meu fio e iniciar essa carreira com vocês, mas o esquema é o mesmo, né, que eu já tinha ensinado antes. É o mesmo ponto, né, a mesma lógica de cores, tudo. Então, ó, vou trabalhando ponto sobre ponto aqui. E agora a gente volta, né, a fazer carreiras inteiras, né, porque a gente não tem, né, mais as carreirinhas de ombro. Ó, chegou aqui na parte onde tem as correntes, né? Só cuidar para não pular nenhuma corrente. Para trabalhar certinho, né? Ponto sobre ponto aqui nas correntes, tá? Tem que cuidar também para elas não ficarem torcidas, que aí é mais fácil de estar perdendo ponto, né? Sem perceber. Ó, então é isso, tá? Só ir assim até o final da carreira. Ó, então aqui finalizei a carreira, né? Vou só fazer um nozinho e cortar o fio. E agora aqui, para dar continuidade, né, crescer essa peça, a gente vai ter que igualar, né, a parte da frente com a mesma quantidade de carreiras das costas, tá? Então, lembrando que primeiro a gente teceu as costas, então, até essa carreira aqui, antes do ombro, era as costas, tá? Então, daqui para baixo, é tudo a parte das costas, a parte dos ombros e a parte que a gente vai fazer agora já fazem parte da frente. E aí, para conseguir igualar essas carreiras, a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente conta quantas carreiras a gente tem aqui. Então, no meu caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. E agora, para saber quantas carreiras eu ainda vou ter que fazer para a parte da frente, eu vou contar quantas carreiras eu tenho ao total na parte das costas. E aí, vou tirar as 7 carreiras que são as de ombro, porque já tem essas 7 carreiras na frente. Então, eu conto quanto eu tenho nas costas. Se eu tiver 30, por exemplo, eu tiro 7... E aí eu sei que eu tenho que fazer mais 23 carreiras pra parte, né, da frente, tá? Porque a gente tem que completar o todo a mesma quantidade de carreiras das costas. Então aí na sua peça você pode fazer o mesmo. Você conta, né, quantas carreiras tem nas costas, conta quantas tem no ombro, e aí depois é só subtrair dessa medida a quantidade de carreiras de ombro para saber quantas carreiras ainda você faz nas costas, na frente, tá? Então aqui eu vou continuar a minha peça. Vou terminar de fazer toda a frente aqui, porque é basicamente a mesma coisa que eu já tinha ensinado antes pra vocês, né? O mesmo ponto, a mesma coisa, tudo. E aí, terminando essa parte, eu volto pra gente fazer as costuras. Gente, então aqui eu finalizei, né, a outra parte da minha peça, e agora a gente vai ter que costurar aqui na lateral, tá? Então, pra fazer essa costura aqui, a gente vai ter que definir a abertura que a gente vai deixar pro braço pra poder costurar o restante. Então, aqui pra minha peça, né, que veste um PP, ó, eu deixei um total de 18 centímetros aberto aqui, mais ou menos. Aí eu fiz um nozinho aqui em 2 fios, né, pra marcar. E aí vou costurar o restante, tá? E aí, pra costurar, a gente vai usar esses pedaços de fio que a gente foi deixando aqui. Só que uma coisa, né, que eu falei pra vocês lá no começo, que a gente ia deixar esses fios pra poder usar na costura. Só que aí, eu não me atentei a um detalhe, né? A gente fez a peça contínua aqui no ombro, a gente não fez 2 painéis iguais. Então, como a gente desceu ali a peça por cima, né, fazendo o ombro, depois a frente, enfim, a gente não fica com carreiras iguais dos dois lados, tá? Então, e nem todas as partes a gente vai conseguir utilizar fio da mesma cor pra costurar, porque não faz nem sentido, né? Porque olha só, as carreiras elas não se continuam.
A gente fica com as carreiras meio intercaladas em algumas partes. Tem algumas partes que dá certinho, né? Tipo, aqui tem os dois lados com a mesma carreira, aqui embaixo já não tem. E aí só lá no final, novamente, que vai bater, né, as duas cores. Mas enfim. Mesmo assim, né, vou usar essas pontas aqui de fio, né, pra aproveitar elas. Só que a gente não precisa, né, ter a questão da cor, né, que eu falei antes pra vocês. Desculpem por isso, realmente não me atentei a esse detalhe na hora que eu falei isso pra vocês. Então aqui pra fazer essa costura a gente vai costurar do avesso da peça, então tem que se atentar a esse detalhe, né, pra costurar, né, as duas partes, pra costura ficar, né, pro mesmo lado, que é o avesso. Ó, então aqui pra costurar a gente não vai fazer as carreirinhas na lateral, que é o que eu geralmente faço, né? Se você acompanha meus vídeos, talvez você esteja acostumado com essa forma de fazer a costura. Aqui, ó, eu vou unir direto uma carreira na outra, tá? Então aqui a gente tem que fazer meio no olhômetro. O que eu faço, ó, é pegar a agulha de tapeceiro e tentar, né, pegar de forma equivalente, mas não tem um jeito certo ou errado de fazer. Só vou cuidando, ó, pra passar por baixo dos pontos e deixar tudo unido. E deixar também, né, as carreiras equivalentes alinhadas, tá? Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho duas carreiras de ponto alto e do outro lado eu tenho uma carreira de ponto alto alongado e uma de meio ponto alto. Então a gente pode tentar deixar, ó, essas duas partes em bege juntas, tá? Porque essas carreiras, né, são equivalentes de certa forma. Mesmo que não sejam, né, iguais. Então aí a gente pode, né, tentar pegar aqui os pontos para prender junto essas duas carreiras, né, dos dois lados. Ó, chegando aqui eu vou trocar o fio na cor telha, né, que tá preso aqui já. Só porque aqui tem uma carreira em telha, então vou costurar com essa mesma cor aqui, tá? Então aí o fio bege eu dou um nozinho com esse outro fio que tem aqui. Depois, né, eu faço o remate dele. Ó, então eu vou pegar o fio telha. Ó, e vou prender uma carreira de meio ponto alto na outra, basicamente, tá? Então aqui, de um lado é na cor telha e na outra é off-white. Mas eu vou cuidar para que essas duas carreiras, né, dos dois lados fiquem alinhadas. Ó, finalizou, né? Juntou as duas carreiras ali dos dois lados. Vou fazer um nozinho com o próprio fio. E vou trocar, ó, pra essa outra ponta de fio que eu tenho aqui, né? Já que de um lado eu tenho a cor castanha e do outro lado off-white. Então eu vou usar o fio castanho, porque eu não tenho ponta aqui, né, do off-white suficiente. Então vou fazer de novo um nozinho aqui nessas duas pontas. Vou deixar ali, né, pra fazer o arremate depois. E aqui, novamente, de um lado eu tenho duas carreiras em ponto alto e do outro lado eu tenho essa carreira em meio ponto alto e de ponto alto alongado. Então, aqui a gente vai, né, juntar essas duas sequências dos dois lados, tá? Então, é só ir passando o fio onde der na peça, cuidando para que esses dois lados, né, fiquem alinhados, tá? Essa é a única coisa que a gente tem que cuidar aqui, para não acabar ficando torta a nossa costura, tá? Então, aqui não tem, né, lugar certo ou errado para tá pegando o fio. É só cuidar para juntar, né, de forma alinhada mesmo. Ó, então finalizei essa costura aqui, vou pegar alguma ponta de fio aqui, ó, e vou fazer um nozinho, tá? Com as duas pontas. Então agora eu vou trocar pro fio off-white, né? Já que desse lado eu tenho, né, uma carreirinha off-white. Do outro lado, né, em castanho. É a mesma coisa, né, de antes, só que aqui eu tenho, né, uma ponta de off-white já na peça, então eu vou usar ela.
E aí, novamente, né, cuido pra juntar aqui, ó, essas duas carreiras, que é as duas de ponto alto de um lado e a de ponto alto alongado e meio ponto alto do outro. Finalizou ali a sequência de novo, ó, só pegar uma pontinha de fio e fazer um nozinho. Ó, a próxima sequência aqui é duas carreiras de meio ponto alto, né, uma de cada lado. Novamente, ó, vou pegar o fio telha, que tem a ponta maior, e vou unir essas duas carreiras. Ó, terminou de unir, de novo, né, a gente faz o nozinho. Ó, então aqui a parte de baixo temos duas carreiras da mesma cor e a gente vai, né, unir essas duas. Gente, tô me alongando, né, aqui nesse vídeo sobre a costura, porque eu particularmente sempre achei um pouco mais difícil, né, tá unindo as carreiras dessa forma. Então aí eu decidi não cortar tanto essa parte, para que você consiga ter tempo aí de visualizar bem como fazer, para que você se sinta seguro, né, na hora de fazer a costura da sua peça, tá? Então por isso que eu tô me alongando mais. Geralmente, quando são partes mais repetitivas, eu acelero o vídeo, eu corto, enfim, né? Aqui eu decidi deixar mais longa essa parte só pra que vocês se sintam mais seguros, né, na hora de estar fazendo essa costura. Pra verem também que não tem jeito certo ou errado de fazer, né, que eu fui só fazendo uma gambiarra aqui, basicamente, pra fazer essa costura, tá? Enfim, finalizou essa parte, ó, novamente fazemos os nozinhos com as pontas de fio. Ó, e vai repetindo isso, né, até finalizar ali, né, que eu já tô no finalzinho, falta somente, né, mais duas costuras aqui. Ó, e aí, finalizada a costura, a gente vai fazer, né, igual do outro lado, só que em vez de medir em centímetros a parte que a gente deixa aberta aqui pro braço, a gente vai ter que contar a quantidade de carreiras para poder seguir, né, da mesma lógica do outro lado, tá? Então, aqui na minha peça, o que eu fiz, né? Eu tinha amarrado aqui duas pontinhas de fio para marcar, bem no final dessa carreira aqui, de ponto vazado. Então, aí do outro lado, eu fiz a mesma coisa. Prendi um fiozinho aqui na mesma posição para eu saber que eu vou costurar para baixo, tá? Mas se você estiver trabalhando em uma cor só na sua peça, às vezes fica mais difícil, tá? Então, conta a carreira certinho, prende na mesma posição, para que além da quantidade em centímetros, a gente também tenha, né, a mesma quantidade em carreiras dos dois lados, tá? Para garantir que tá igual, né, a abertura ali. Então, o outro lado eu não vou fazer com vocês, né, porque é só uma repetição desse primeiro. E os arremates também vou deixar para fazer lá no final do vídeo junto com vocês, tá? Então eu vou finalizar aqui meu outro lado e no próximo vídeo eu volto pra gente já dar início aqui à parte da manga, tá? Que a gente vai trabalhar de forma circular aqui nessa abertura.
Ó, então agora aqui para fazer as mangas, a gente vai iniciar ela fazendo uma carreira de meio ponto alto. Você pode escolher a cor que você quiser aí da sua sequência, tá? A minha eu vou utilizar a cor bege. Então, na hora que eu for dar continuidade na minha peça, eu vou seguir dessa parte aqui, tá? Porque aqui eu tenho uma carreira em meio ponto alto em bege. Então, aí depois eu sigo as sequências das minhas cores dessa carreira aqui pra baixo, tá? Então, se você também estiver trabalhando a sua peça colorida, você pode seguir essa lógica ou pode inventar, né, uma nova combinação de cores aí pra usar, tá? Então, para fazer a manga, a gente vai virar pro lado direito da peça, porque antes para costurar a gente estava do lado avesso, tá? Então agora essas costuras têm que ficar para dentro e a manga a gente tem que crescer pro lado de fora. No outro vídeo eu não tinha mostrado para vocês, mas olhem como fica perfeitinha a nossa costura. Mesmo que as carreiras não se continuem com a mesma cor, ó, nem dá para ver direito, né, os fios que a gente utiliza, né, para costurar. Enfim, né, só queria mostrar para vocês, né, como fica a costura dessa forma, já que não é algo que eu faço sempre aqui no canal. Ó, então, para iniciar a manga, a gente vai vir aqui bem próximo à costura, tá? Vou iniciar aqui colocando um ponto baixo e uma corrente, que equivale ao meu meio ponto alto. E agora, para saber quantos pontos a gente vai colocar nessa abertura aqui, a gente vai ter que olhar nas carreiras que a gente tem na peça, tá? Então, onde a gente tem carreira de ponto alto alongado, geralmente a gente coloca 3 pontos. Aqui no começo a gente tem essa carreira, mas a gente vai colocar 2, porque, ó, como podem ver, eu prendi meu ponto bem no meio da carreira, tá? Tem um pedaço dela para baixo ainda. Então, aí eu vou colocar só 2 pontos, porque a gente tá no meio dela. Ó, e a gente também já vai pegar essas pontas e deixar por baixo da carreira, tá? Pra ir escondendo. Ó, então as próximas 2 carreiras, ó, é de meio ponto alto. Então, para essas 2 carreiras, eu vou colocar 3 meios pontos altos aqui, tá? Porque assim, como essa carreira é metade de um ponto alto, seria pouco a gente colocar um ponto meio alto por carreira aqui, seria muito colocar 2 por carreira, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu coloco um ponto mais aqui no começo. Coloco um ponto aqui nessa correntinha que separa, né, as carreiras. E depois coloco, né, mais pra cima na carreira. Pra conseguir colocar 3 pontos, né, pra essas 2 carreiras, tá? Ó, a carreira de cima é de ponto alto, então a gente tem 2 carreiras assim. E nessa carreira aqui a gente vai colocar 2 meio pontos altos pra cada uma, tá? Então coloquei um no começo, um na correntinha de separação. Ó, um no comecinho da carreira. E o outro aqui, ó, no final dela. Ó, a carreira de cima é de ponto alto alongado, então aqui a gente vai colocar 3 pontos, ó. Então coloco um no começo, um no meio e um aqui no final da carreira, né? Que é bem na correntinha que separa uma carreira e outra. Aqui pra cima a gente tem 2 carreiras de meio ponto alto, então de novo, ó, vou colocar bem no comecinho da carreira, um ponto aqui na lateral, um aqui na correntinha que separa as carreiras, e depois coloco um ponto na carreira mais pra cima nela, tá? Então, ficaram 3 pontos para 2 carreiras. Ó, aqui, novamente, eu tenho 2 carreiras de ponto alto, então eu vou colocar 2 pontos para cada uma delas, né? Então, dão 4 pontos para essas carreiras. Ó, então, até dar toda a volta aqui, a gente vai seguir essa lógica que eu expliquei para vocês, tá? Então, aqui, de novo, eu tenho uma carreira de ponto alongado, então, ó, coloco um ponto no começo dessa carreira, um mais no meio dela, e outro, né, na correntinha de separação, né, que é um pouco mais para baixo na carreira. De novo, tem as 2 carreiras de meio ponto alto, então coloco 3 pontos para essas 2 carreiras. Na mesma lógica que eu já tinha explicado antes para vocês. De novo, né, as 2 carreiras de ponto alto. Então, de novo, né, 2 pontos para cada uma das carreiras e assim por diante, tá? Sempre seguindo essa mesma lógica.
Então, aqui cheguei no final da carreira, ó, vou prender com baixíssimo, ó, naquela correntinha que a gente usou para iniciar, sobre, né, o ponto baixo. E aqui a gente não vai cortar o fio, tá? Depois a gente vai conduzir para a próxima carreira. Isso se você estiver seguindo a lógica de cores que eu tô utilizando aqui, tá? Então, aqui na minha peça, eu vou trabalhar 2 carreiras na cor telha e depois eu vou voltar para a cor bege. Então, aí eu não vou cortar essa ponta e sim conduzir ela para cima. Porque como eu tô trabalhando de forma circular, eu não preciso mais que fiquem pedaços de fio para usar na costura, tá? Então, eu quero reduzir a quantidade de arremates que eu vou fazer aqui. Então, se na sua peça você estiver trabalhando dessa forma, ou até se você estiver trabalhando em 2 cores, aí você não precisa cortar nenhum dos 2 fios, você só pode ir conduzindo ele para não ter que fazer tanto arremate depois, tá? Então, é o que eu vou fazer aqui, onde eu conseguir fazer isso. Então, a minha próxima carreira aqui, ó, vai ser essas 2 aqui, tá? Então, eu vou tecer elas, já que é a mesma coisa que eu já tinha mostrado antes pra vocês, e aí depois eu volto pra fazer a próxima carreira pra mostrar como eu vou conduzir meu fio, tá? Ó, então aqui só vou iniciar junto com vocês, né, só pra reforçar mais uma vez, né, como a gente faz esse ponto. Ó, então aqui vou iniciar bem no espaço onde eu prendi com baixíssimo, fazendo ponto baixo 2 correntes. Ó, laço o fio, pulo um de base. E aí sigo aquela lógica, né? Vou puxando as 3 laçadinhas aqui de trás desse ponto alto. Corrente, pulo um de base, ponto alto. Então, é um ponto com a bolinha, outro vazio, né? O de antes foi com a bolinha, esse fica vazio. Ó, faço uma corrente, pulo um de base, ponto alto. Nesse espaço aqui, né, eu tenho que fazer ali as 3 laçadas, né, pra formar a bolinha. Então, aqui vou repetir isso até o final e a próxima carreira, né, só ponto vazado, né, sem ter que fazer as bolinhas. Lembrando que aqui a gente tá trabalhando de forma circular, tá? Então, quando chegar lá no final, lembrem, né, de fechar a carreira com baixíssimo para poder subir para a próxima. Ó, então eu dei toda a volta aqui na minha primeira carreira, aí eu voltei só para explicar um negócio para vocês. Ó, que é assim, antes a gente tava trabalhando intercalando, né, um ponto alto sozinho e um ponto com essas bolinhas. Só que pode ser que aqui nessa carreira não bata os pontos, tá? Então aqui eu finalizei com 2 pontos altos sem a bolinha. Se acontecer isso na sua peça, não tá errado, tá? Não tem problema nenhum. Deu certinho a lógica aqui do ponto vazado, só não casou de ficar, né, intercalando um ponto sozinho e um ponto com a bolha. Então aí é só fechar normalmente aqui e seguir para a próxima carreira, tá? Isso não significa que seu trabalho tá errado. É só que a gente teve que, né, deixar assim por questão, né, do ponto múltiplo, tá? Então aí fechei a carreira, é só seguir para a próxima, né, que é a de ponto vazado sozinha. Então subo as 3 correntes, laço o fio e faço meu ponto alto aqui, ó, sobre, né, a bolinha. Corrente, ponto alto sobre ponto alto, tá? Vou seguindo assim pela volta toda. Ó, cheguei no final. Vou fechar aqui com baixíssimo na segunda das 3 correntinhas que eu tinha usado para iniciar antes. Aqui eu vou fazer um nozinho e vou cortar meu fio, porque eu vou demorar até repetir essa cor de novo. Só que aí na sua peça, né, se você estiver trabalhando com 2 cores, como eu falei antes, ou com cores que se repetem, né, com um intervalo menor, aí você não precisa cortar, tá? Que aí a gente pode conduzir para evitar, né, esse monte de ponta que fica. Mas enfim. Ó, então aqui sobre, né, conduzir o fio. Então aqui eu vou passar minha agulha aqui nesse espaço onde eu prendi com baixíssimo. E aqui, ó, eu vou subir uma linha de correntinhas com esse fio que eu deixei atrás até que ele chegue nessa altura, tá? Então, eu vou subir um total de 5 correntes. Ó, 3, 4, 5. Feita a quinta, ó, eu já puxo essa argolinha pra frente. E aí, subo meu ponto normalmente. Ó, como podem ver, as correntinhas ficam bem escondidas atrás, né, da carreira aqui de ponto alto que eu tenho. Então, nem dá pra ver quase que esse fio tá ali, tá? Eu prefiro
Eu particularmente prefiro fazer dessa forma do que depois ter um monte de ponta para arrematar, tá? Então aí na sua peça você pode escolher, né, se você quer cortar ou se quer, né, subir dessa forma, tá? Então, vou aqui seguir, né, minha carreira de ponto alongado, normalmente, né, só subindo ali as 3 correntes. Ó, laço o fio, venho aqui no espaço, faço, né, um ponto alongado. Ó, e sigo assim, tá? Trabalhando em toda a circunferência com o ponto alongado, né? Que é o ponto aqui da minha próxima carreira, tá? Ó, e aí na minha próxima sequência eu tenho off-white, castanho, off-white. Aí vai ser o fio off-white que eu não vou cortar porque ele se repete 2 vezes aqui, tá? Então eu vou seguindo essa lógica até finalizar minha manga pra não ter que cortar sempre o fio, tá? Então em algumas partes eu vou conduzir dessa forma que eu mostrei pra vocês. E aí fica a critério de cada um, né? Querer cortar o fio pra fazer o arremate depois ou conduzir, né? Ele da forma que eu mostrei aqui, tá? Então, agora aqui, para completar essa manga, a gente só vai repetindo as carreiras que a gente já tinha utilizado lá no corpo. Então, aí é só consultar a parte do corpo da sua peça para seguir a manga, tá? Se você estiver trabalhando como eu. Se não, né, você pode escolher a lógica de cores que você quer aplicar na manga, né? Não precisa ser igual a parte do corpo. Então, finalizando a minha manga, né, eu volto pra gente dar continuidade. Ó, então aqui eu finalizei a minha manga. E aí, pra completar ela, ó, eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 repetições, né, do ponto que eu tinha explicado antes pra vocês, né, que é formado por 5 carreiras. E aí, todas essas repetições deixaram a minha manga, né, com um total, ó, de 42 centímetros, tá? Se dá uma esticadinha, ela chega ali no 44. E imagino que usando ela vai ceder e vai chegar no 44, tá? Então, isso para um tamanho PP. Para cada tamanho maior, recomendo que você faça aí uns 4 centímetros extras mais ou menos, tá? E aí agora para fazer outra manga, lembrem de contar quantos pontos tem na circunferência de um lado para que vocês consigam repetir na circunferência do outro lado também, para ficar, né, com 2 mangas iguais. Porque mesmo tirando a medida e começando na mesma altura a manga do segundo lado, pode ser que às vezes a gente acabe colocando ponto a mais se a gente não contar, tá? Então contem os pontos e replica exatamente a mesma coisa do outro lado. E aí é só tecer, né, pela mesma quantidade de carreiras também. Então aí agora, antes da gente fazer os acabamentos, vou mostrar aqui como a gente vai fazer os arremates, tá? E aí, virando aqui do avesso, ó, como podem ver, onde eu fiz aquele esquema de conduzir o fio, ficou com essas correntinhas aqui aparecendo, mas ó, ficou bem menos ponta de fio do que ficou lá na parte do corpo da peça, né, naquela lateral ali. Então eu particularmente acho que conduzir o fio é uma forma excelente, assim, da gente tá evitando, né, esse tanto de arremate depois. Então, enfim, pra esconder essas pontas, agora a gente vai pegar uma agulha de tapeceiro. A gente vai começar a passar essas pontas, ó, por baixo dos outros pontos, de uma forma que elas não apareçam na peça. Então, não tem jeito certo ou errado de fazer, tá? Só cuidar para passar nos pontinhos que estão mais próximos, para não ficar repuxado e depois soltar. Então, ó, só ir passando em qualquer pontinho que der para passar. Ó, quando dá, eu sempre faço mais nozinhos também, para garantir, né, que não vai soltar. Ó, e aí aqui eu já vou cortar o excesso, porque essa pontinha, né, tá pequena, não dá pra passar ela muito, né, por muitos pontos. Então, ó, depois é só cortar o excesso, replicar a mesma coisa em outras pontinhas também. Se você tiver uma gotinha de cola, você pode usar também aqui, tá? Pra garantir que essas pontas não vão soltar depois da gente esconder elas. Ó, mas no geral aqui não tem segredo, é só ir repetindo isso que eu já mostrei pra vocês, né, em todas as pontinhas, tá?
Ó, o que eu faço também às vezes, ó, é fazendo nozinho com um fio e outro, que aí dessa forma também fica mais preso na hora de estar escondendo as pontas, né? Ó, então é isso, só ir replicando, né, em todas as pontas que você quiser esconder, tá? Então aqui eu vou deixar para fazer fora do vídeo depois essa parte, pra já mostrar pra vocês como a gente vai fazer aqui os acabamentos, tá? Depois, né, que tiver tudo pronto na sua peça. Ó, então pra fazer essa carreira de acabamento, escolhi a cortelha e eu vou passar agora 2 carreiras de ponto baixo aqui na parte de baixo da peça, tá? E aí a gente vai fazer isso pra peça não ficar tão frouxa, porque aqui como eu finalizei com ponto alto alongado de um lado e ponto alto do outro, são pontos mais abertos que acabam deixando a peça toda mole embaixo, tá? E aí às vezes ela acaba cedendo muito, né, no movimento de colocar e tirar. Então aí vou fazer essas 2 carreirinhas de ponto baixo que aí dá uma segurada nisso. E pra fazer essa carreira, né, vou mudar pra agulha 3,5 milímetros. E aí, ó, essas pontas de fio que tem aqui embaixo, eu já deixo elas escondidas também. Ó, então aqui é bem simples, tá? Só ir fazendo, ó, ponto baixo sobre ponto, até dar toda a volta e fazer, né, a quantidade de carreiras que você quiser. Aqui no meu caso eu escolhi fazer 2, mas se você quiser pode fazer uma ou pode fazer mais, tá? Depende do tamanho que você quer que fique aqui embaixo esse acabamento. Então aí é só dar toda a volta, lembrando de fechar com baixíssimo sempre que a gente chegar, né, no final das carreiras, né, para poder subir para a próxima. E depois segue, né, em ponto baixo, fazendo ponto sobre ponto. Ó, então aqui finalizei a volta, e aí em vez de fechar com baixíssimo, ó, vou puxar o fio, um pedaço grande mesmo, vou cortar e vou fechar a carreira ali, o final com o começo, né, com a agulha de tapeceiro. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, ó, passo a agulha por trás das 2 perninhas, tiro pra trás, volto aqui no último ponto, ó, e passo do meio pra trás. Dessa forma a gente fecha, né, sem ter que fazer nozinho. E aí eu faço o nozinho aqui, ó, mais pra baixo, tá? Então eu passo o fio por baixo de algum outro ponto aqui, e aí faço um nozinho, né, pra o fechamento da carreira não soltar. Ó, aí é só esconder por baixo, né, das outras pontas, da mesma forma que a gente tinha feito lá na manga. Vou fazer um nozinho aqui já também com o fio que ficou sobrando do começo. E aí é só esconder, tá? Ó, então finalizada aqui a parte de baixo, a gente vai ir aqui, ó, na abertura pro pescoço e vai fazer também a mesma coisa, tá? Vai fazer também uma carreirinha em ponto baixo. Aqui, diferente da parte de baixo, eu vou fazer só uma carreira, tá? E aí, vou fazer aqui com vocês essa carreira, mesmo sendo, né, só em ponto baixo, porque aqui no lado fica um pouco diferente. Vai ficar basicamente igual lá na manga, que a gente trabalha na lateral das carreiras. E para fazer aqui, eu vou utilizar a mesma agulha da peça, tá? Que é a 4 milímetros. Ó, então, para fazer aqui na lateral do ombro, a gente tem que ver as carreiras que a gente tem na peça. Então, assim, vou iniciar aqui na base.
faço um ponto baixo. Aqui eu tenho uma carreira de meio ponto alto, então eu coloco um pontinho só para essa carreira. A próxima carreira é de ponto alongado, então para essa, ó, eu coloco um ponto baixo no começo da carreira, um mais no meio da carreira e um no final dela, tá? Porque são 3 pontos baixos sempre que a gente tiver a carreira de ponto alongado. Ó, aqui onde a gente tem carreira de ponto alto, que são 2 carreiras, a gente faz 2 pontos para cada uma delas, tá? Então, é um no começo da carreira e o outro mais para cima na correntinha que separa as carreiras. Ó, um bem no comecinho da carreira e um mais para cima nela. A posição dos pontos não precisa ser exatamente a que eu tô mostrando aqui, tá? O legal é só tentar seguir essa quantidade de pontos para cada uma das carreiras, para você não acabar com mais nem menos pontos aqui, tá? E não acabar prejudicando o tamanho dessa abertura que tem na peça. Então, aqui em cima a gente tem 2 carreiras de meio ponto alto, e aí para essas carreiras aqui a gente vai colocar 3 pontos baixos na lateral. Então, eu coloco um bem no comecinho da carreira, outro eu coloco na correntinha que separa uma carreira e outra, e depois, o terceiro ponto eu coloco, né, mais para baixo na outra carreira. Então, fica basicamente um ponto em cada uma das carreiras e um bem no meio delas, tá? Aqui, de novo, tenho carreira de ponto alongado, então coloco 3 pontos baixos aqui. Um no começo, um no meio e um mais no final da carreira. Ó, e aí aqui já terminou, já começo ali a parte em que os pontos estão certinho para cima, e aí aqui nessa parte é só fazer um ponto para cada ponto, tá? Não tem segredo. Então, coloca um ponto baixo sobre o ponto alto, um ponto sobre as correntinhas e vai repetindo assim. Quando chegar no ombro lá do outro lado, você repete a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Então, como vai ser só uma repetição, eu vou completar toda a minha carreira e depois eu volto pra gente prosseguir. Ó, então aqui finalizei a volta e aí eu vou fechar da mesma forma que lá embaixo, tá? Corto o fio com um pedaço grande mesmo. E fecho, né, com a agulha de tapeceiro. Então, venho com a agulha de tapeceiro ó, embaixo das 2 perninhas do primeiro ponto, tiro pra trás, venho aqui no último ponto, tiro do meio pra trás. E depois, mais pra baixo aqui na carreira, né, do lado do avesso, eu faço um nozinho, né, pra não soltar. Ó, e aí faço o nó também com a pontinha de fio que sobrou, né, do começo da carreira. E aí, só esconder da mesma forma que a gente fez antes. Então era isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender a fazer essa peça. Se você fizer, não esquece de fazer um registro e me mandar lá no meu Instagram, que eu sempre gosto de receber o resultado das peças que vocês fazem com as minhas aulas. E se tiverem alguma dúvida também, só me mandar uma mensagem lá no Instagram, tá? Então era isso. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau!